ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Estimados irmãos, prezadas irmãs, Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat Al-A'raf: Bismillahir Rahmanir Rahim, واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Estimados irmãos, este versículo 163 do Surat Al-A'raf foi revelado em Medina, no momento em que os judeus confrontavam-se com o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam, e o Corão era revelado para dar respostas e ao mesmo tempo condenar as práticas perversas dos judeus com as quais pretendiam combater o Islã e apagar a luz divina que o Islã traz. E neste versículo, estimados irmãos, o Nabi alayhi salatu wassalam é ordenado para fazer esta pergunta aos judeus. E ao fazer esta pergunta aos judeus, o Corão estava ciente de uma coisa, que eles tinham pleno conhecimento deste episódio da história da sua própria vida. Isto aconteceu no passado e os judeus tinham pleno conhecimento dessa realidade. Havia uma cidade que alguns historiadores dizem que chamava-se Eliot, uma cidade costeira. Então o Corão Al-Karim diz: وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. Pergunta-lhes acerca desta cidade, uma cidade costeira, estava à beira do mar. إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. Pergunta-lhes quando eles profanavam o sábado. O sábado era um dia sagrado para os judeus. Eles assim pediram, queriam um dia em que dedicavam a devoção, dedicavam toda a sua adoração a Allah. Neste dia praticamente não era para fazer mais outra coisa, a não ser a ibada. Então eles escolheram o sábado, não foi a escolha de Allah. E sobre o sábado como um dia sagrado na religião judaica, o Corão Al-Karim, no Surat Al-Baqarah, precisamente no versículo onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا. As pessoas constituíam uma única nação. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. Então Allah enviou os mensageiros, alvissareiros e admoestadores para as pessoas. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. E com eles revelou as sagradas escrituras para guiar a humanidade, para guiar as pessoas, para poder explicar às pessoas em relação às suas próprias divergências. Eles divergiram sobre um assunto, então a revelação de Allah veio exatamente para dirimir essas divergências. Então, neste versículo, estimados irmãos, há uma parte onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ.
Depois da divergência, e esta divergência ocorreu depois que Allah revelou os livros, mas Allah subhanahu wa ta'ala guiou os crentes à verdade sobre a qual os outros povos se divergiram. Então queria só parar este ponto sobre o que os povos anteriores se divergiram. Em relação, qual foi essa verdade? Esta verdade é explanada aqui através do hadith de Abu Huraira, radiyallahu anhu, onde o Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazendo o tafsir, não é? Explicando este versículo, فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ, o Nabi alaihi salatu wasalam diz o seguinte: نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ, nós, os muçulmanos, somos os últimos aqui no dunya, mas no dia do Qiyamah somos os primeiros. نَحْنُ الْآخِرُونَ الْأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, nós somos os últimos, mas os primeiros no dia do juízo final. نَحْنُ أَوَّلُ النَّاسِ دُخُولًا الْجَنَّةِ, nós seremos o primeiro povo que vai entrar no Jannat. Allahu Akbar. نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم, apesar de que eles receberam o livro antes de nós e nós recebemos depois deles. Depois deles quem? Judeus e cristãos. فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه, então Allah nos guiou para a verdade da qual eles se divergiram. Qual é esta verdade? O hadith ainda não terminou e vai nos explicar. Então, no mesmo hadith, o Nabi alaihi salatu wassalam diz: فَهَذَا الْيَوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ, este, o Nabi proferia este hadith numa sexta-feira. فَهَذَا الْيَوْمُ, este dia, foi o dia que eles se divergiram, o dia sobre o qual eles se divergiram, não conseguiram identificar. É verdade que Allah subhanahu wa ta'ala escolheu um dia em que as pessoas deveriam intensificar mais o ibadah, um dia de repouso, só para a ibadah. Allah escolheu. Qual foi este dia? Foi sábado? Foi domingo? Ou foi sexta-feira? O hadith vem nos explicar. فَهَدَانَ اللَّهُ لَهُ, então Allah guiou-nos e conseguimos identificar esse dia pela escolha de Allah, pela anuência de Allah. فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعُونَ, portanto as pessoas seguem a nós nesse dia. Então, o hadith diz: فَغَدًا لِلْيَهُودِ, portanto, amanhã, sábado, é o dia dos judeus. وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى, e depois de amanhã, domingo, será dos cristãos. Foi isso que eles divergiram. Allah escolheu a sexta-feira, por isso até hoje, até em alguns países árabes, sexta-feira é fim de semana. E nós temos sábado e domingo, fim de semana, e ninguém sabe de onde é que vem. Tem origens religiosas. Sábado é dos judeus, domingo é dos cristãos, nós, muçulmanos, temos a sexta-feira. Entretanto, é esta sexta-feira que nós, muitas vezes, não temos tempo, porque fomos dominados por outras culturas. Mas a essência das coisas é que sexta-feira deveria ser um dia dedicado para Allah, um dia especial. Não é por acaso que o Nabi alaihi salatu wassalam considera sexta-feira como خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسِ, o melhor dia da semana que foi iluminado pela luz do sol. É sexta-feira. فِيهِ سَاعَةٌ, nessa sexta-feira há uma hora em que qualquer servo que levanta as mãos a pedir a Allah, Allah imediatamente responde. É na sexta-feira. O Qiyamah será na sexta-feira. Na sexta-feira, Allah introduziu Adamo no Jannat e foi na sexta-feira que ele tirou do Jannat. Já viram a importância da sexta-feira? Mas o mundo não considera isso. Então nós vamos prosseguir com o nosso versículo. إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ, mesmo depois de terem escolhido o sábado como seu dia sagrado, e eles ainda profanaram esse sábado. Como?
Um dia que não era para trabalhar, eles trabalhavam. E isto não aconteceu uma única vez. A perversão foi progressiva. إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ. Então Allah subhanahu wa ta'ala testou-lhes. إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا. No sábado, o dia que não era para trabalhar, Allah subhanahu wa ta'ala mandava muito peixe, porque era uma cidade costeira, vivia à base da pesca. Então vinha peixe, mas muito peixe, até a flor da água. Shurra'an. Eles conseguiam ver assim um peixe, se alguém esticasse a mão podia até apanhar. Era um teste. Por que Allah os testou? Era preciso testar entre os nossos desejos e o nosso dever. O que eles vão preferir? Vão preferir o dunya ou vão preferir cumprir com o seu dever? E este teste existe até hoje, estimados irmãos. Muitos de nós até caímos nesse teste. Principalmente nos dias que passam, quando Allah nos testa com a fome, nos testa com a pobreza, nos testa com a subida de gás, nos testa em tudo isso. Então o que eles faziam? وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. Mas no dia, já depois do sábado, a partir de domingo para lá, o peixe desaparecia. Disseram, então vamos fazer uma coisa. Vamos encontrar um subterfúgio. No sábado, quer dizer, na sexta-feira, eles criavam canais por onde a água passava com o peixe. E colocavam barreiras e mantinham levantadas essas barreiras. Quando o peixe entrasse naqueles canais, eles não faziam mais nada. Era só dar um toque e a barreira caía e privava o peixe de voltar. Domingo vinham recolher. Acharam-se muito espertos, que até podiam enganar Allah. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. Por esta razão o Corão Al-Karim diz: كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Dessa forma nós os testamos por causa das suas iniquidades, por causa das suas perversidades. Nós os testamos. Às vezes nós no dunya lutamos por coisas que até vamos deixar, ninguém vai levar. Lutamos por terras, lutamos por riquezas, lutamos por muita coisa, dividimos famílias, deixamos de falar com pessoas por causa de bens materiais, e no dia da morte você só leva o seu kafan e as suas ações. De que valeu lutar tanto, até dar a própria vida por coisas que ficam por aqui? Não era prudente usar essas energias e esse tempo e lutar por uma coisa duradoura, que é o perdão de Allah? Mas eles fizeram isso. Entretanto, estes não eram todos que praticavam. Dentro daquela cidade havia um grupo que praticava estas iniquidades. Daí que surge um outro grupo que tentava impedir o mal, tentava exortar aqueles que praticavam o mal. No meio disso surge um terceiro grupo que dizia assim: وَقَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. Por que vocês estão a exortar aqueles? O que vai servir? De que vale essa exortação para pessoas que vocês sabem que Allah irá os castigar severamente? Quer dizer, como quem diz, olha, não vale a pena gastar tempo, este mal não vai acabar, este mal não vai mudar, então não há necessidade de combater, a vida é assim, vamos deixar as coisas assim mesmo. Em outras palavras, o deixa andar. Não acontece isso conosco, estimados irmãos? O mal está tão enraizado na nossa sociedade, e hoje qualquer pessoa que se levanta para tentar combater ou denunciar esse mal, como é que é visto? Se não é combatido, é desencorajado. Olha, não vale a pena, sabe? Há pessoas que até mesmo nestas nossas divisões entre muçulmanos, quando você tenta falar, as pessoas dizem, olha, Sheikh, sabe, você ainda é muito novo. Nós já estamos aqui, neste caminho aqui, crescemos, hoje estamos a envelhecer neste caminho. O Sheikh nem faz conta das lutas que tivemos no passado, não vale a pena, é só deixar.
Melhor coisa é você fechar-se dentro de sua casa, fazer seu ibadah e acabou. Está correto? E é isso que o Corão quer denunciar. O crente perante o mal é neutro ou é ativo? É isso que o Corão vai nos revelar. وقالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. E eles não respondiam: por que vocês vão exortar pessoas que vocês sabem que Allah vai castigar e eles não vão deixar esse mal? Então eles respondiam, o outro grupo respondia: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Nós estamos a fazer isso estamos a fazer a nossa parte. Este é o nosso dever. Mudaram ou não mudaram, isso é outra coisa. Mas nós temos o dever de denunciar o mal, de combater o mal e não vamos calar, porque perante Allah teremos uma desculpa de que, ya Allah, nós fizemos a nossa parte. E se cada um de nós, na nossa sociedade, tivesse este espírito, fizesse a sua parte, muita coisa teria se minimizado. Mas o problema é que há pessoas que não só não combatem o mal, como desencorajam aqueles que querem combater o mal. Com o pretexto de que o mal já está tão enraizado que já não há esperança nenhuma de isto um dia mudar. É possível mudar, mas é preciso que cada um de nós faça a sua parte. É tanto mal que acontece nesta sociedade, a todos os níveis. Fofoquice é mal. Falar mal dos outros, insultar os outros, bisbilhotar vidas alheias, é mal. Corrompe a sociedade, corrompe até a nova geração. O amor excessivo pelos bens materiais é um mal. A instrumentalização das pessoas é um mal. Você ver o outro como um instrumento, como uma coisa, coisificar os outros, é um mal. A corrupção que já está enraizada na nossa sociedade é um mal. Então, estimados irmãos, o Corão Al-Karim, o que é que diz? فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ. Quando eles se esqueceram da exortação, esqueceram-se dos conselhos, não quiseram ouvir, o que Allah fez? فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Então nós salvamos aqueles que proibiam o mal. Salvamos aqueles que proibiam o mal. أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ. Salvamos aqueles que proibiam o mal. Em relação àqueles que praticavam o mal, Allah subhanahu wa ta'ala desencadeou sobre eles um severo castigo. Um severo castigo. بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Allah os castigou pelas suas iniquidades. Como é que foi este castigo? Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَلَمَّا عَتَوْا. A palavra atau pressupõe aqui que houve que a perversidade que eles cometiam foi uma coisa premeditada. Não foi coisa de um dia, 2 dias, 1 ano. Não, aquilo tornou-se na ordem do dia. O mal tornou-se na ordem do dia, tal como é na nossa sociedade. Está na ordem do dia. Hoje muita gente, por mais que condene a mentira, por mais que condene a fofoquice, mas as mesmas pessoas acham que mentir e bisbilhotar via redes sociais é halal. Chamam isso de conversa. Até quando você não está nessas redes, diz: olha, estás ultrapassado, é preciso atualizar-se. Então aí Allah subhanahu wa ta'ala castigou estes. Como é que os castigou? فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ
قِيلَ لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. Allah os transformou em símios, macacos. Há quem diz que há álimos que não aceitam, dizem que não, isso é um sentido figurado, mas por que não pode ser um sentido real? Que Allah transformou eles em macacos. Para que transformá-los em animais? O animal não tem a capacidade racional. E eles mostraram-se que não tinham capacidade para pensar, porque eles agiam e moviam-se em função dos seus desejos e seus caprichos. Não usavam a razão, não usavam a revelação. Mas no início encontramos 3 grupos. Um grupo que praticava o mal, segundo grupo que proibia o mal, terceiro grupo que desencorajava estes que proibiam o mal. Mas no final, quando chega o castigo, Allah só fala de 2 grupos. Fala daqueles que proibiam o mal e fala daqueles que praticavam o mal. Onde é que está o terceiro grupo? Não aparece no versículo. Não aparece por quê? Porque foi um grupo neutro. Achou que aquilo não lhe dizia respeito. É melhor ficar assim, assim estou bem. Eu não quero me meter nas confusões. Prefiro ficar do meu lado. Então Allah deixa-te também do seu lado. De tal maneira que desprezaram as orientações de Allah, Allah também os desprezou, nem sequer os mencionou neste versículo. A partir daqui, estimados irmãos, o crente não pode ficar neutro perante o mal. Tem que denunciar. E sobre isso, o Nabi alayhi salatu wassalam irá nos dar algumas orientações. Man ra'a minkum munkaran, aquele que dentre vós constatar um mal, falyughayyirhu biyadihi. Se tem capacidade para mudar com a sua mão, que o faça. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. Se não consegue com a mão, então pode usar a boca para mudar. E a boca aqui também entra a escrita. Você consegue escrever no jornal, consegue escrever numa revista, consegue escrever um livro a denunciar o mal, consegue falar, denuncia o mal. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ. E se não conseguir também com a boca, nem com a escrita, então pelo menos com o seu coração, embora esse nível seja um nível mais fraco do imã neste sentido. فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. E no hadith de Hudhayfa ibn al-Yaman, o Nabi alayhi salatu wassalam diz o seguinte: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ. Juro por aquele em cujas mãos reside a minha alma. Ele jurou por Allah. لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Vocês ordenarão a prática do bem. وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ. E proibirão a prática do mal. Se não fizerem, o que é que vai acontecer? أَوْ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ عِنْدِهِ. Ou então Allah desencadeará sobre vós a sua ira, o seu castigo. ثُمَّ تَدْعُونَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ. Depois vocês suplicarão Allah e Ele não vos atenderá. Talvez seja esta uma das causas porque é que os nossos duás hoje raramente são aceites. Porque o mal reside entre nós, dentro das nossas famílias. Reside entre nós. Estimados irmãos, estas são as orientações do Corão al-Karim, são as orientações do Nabi alayhi salatu wassalam. E ainda mais, Allah subhanahu wa ta'ala no Surat al-Anfal, versículo 25, Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Precavei-vos da sedução, do fitna. Fitna é este mal do qual estamos a falar. Precavei-vos desse mal, porque quando o mal acontecer, desencadeará as suas consequências, e as consequências desse mal é o castigo de Allah. O castigo de Allah, quando deixe, não vem somente para aqueles que praticavam o mal. Por isso diz: لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. O castigo de Allah não virá somente para aqueles que praticavam o mal, mas será abrangente, tanto aqueles que praticavam e aqueles que não praticavam, porque viam e calavam.
Então, daí que o muçulmano, com base nestas normas todas, tanto do Corão como do Sunnah, não pode ser, nem deve ser um indivíduo passivo, neutro. Tem que ser proativo na promoção do bem, proativo no combate ao mal. Infelizmente, nós somos exatamente o oposto. Somos passivos com o mal e somos proativos na propagação do mal. Só para terminar, um exemplo, estimados irmãos. Há um indivíduo que vive entre nós, nunca ninguém viu, nem ninguém conhece o seu rosto, mas ele é tão famoso que vive entre nós, dentro das nossas casas, nas nossas comunidades, sociedades, tudo isso, ele vive entre nós. Apenas conhecemos o seu nome, chama-se Dizem. Quem é Dizem? O senhor Dizem, o famoso. Quem é? Se encontra toda a gente, dizem que aconteceu isto, dizem que fulano fez isto. E você o que é que diz? Está a seguir o senhor Dizem. Se alguém traz um mal ou vem transmitir algo negativo sobre alguém, nós só ouvimos. Depois vamos propagar. Sabem por que, estimados irmãos? Porque também pensamos da mesma maneira e gostamos. É que no dia que me aparecer alguém e dizer que, olha, sabe, fulano isto, e eu digo não, ou tens provas, apresenta, ou não tens, então mantenha silêncio. Ou vou chamar a pessoa e diz a mesma coisa na presença dele. Não terás amigos. Todo mundo vai te combater. Não vais ter amigo e as pessoas vão dizer assim, olha, não é possível conversar com este. Chamam isso de conversa. Perante Allah não é conversa isso. E nós precisamos limpar o nosso interior. Precisamos expurgar o mal dos nossos corações. Limparmos o nosso espírito. O Nabi alayhi salatu wassalam dizia aos seus companheiros, não quero que um de vós me traga coisas negativas dos meus companheiros, porque eu quero sair ao vosso encontro com o coração limpo. Quero sair ao vosso encontro com o coração limpo. E no dia que nós formos a purificar os nossos interiores desse mal, já não vamos ter conversa. Não vamos ter conversa. Mas, infelizmente, é assim. Falamos mal das pessoas, passamos o tempo todo só a falar das pessoas, nunca olhamos para os nossos próprios defeitos. E quando queremos combater esse mal também, escolhemos as pessoas. Há pessoas que mesmo praticando o mal, nós não vamos ter com elas e falar. Mas quando é uma pessoa fraca, pobre, aí então somos tubarões. Queremos até devorar até os ossos. Não é assim. Combater o mal, estimados irmãos, na perspectiva do Islã, é combater a doença, é eliminar a doença e não o doente. Nós queremos resgatar o doente. Somos severos contra o mal, somos severos contra o pecado, mas queremos resgatar o pecador. Agora nós não, em vez de combatermos o mal, combatemos as pessoas. Mesmo que aquela pessoa se redima e passe a praticar boas ações, não queremos aceitar, sempre vamos ampliar aquele mal. Para quê? Porque é algo que existe dentro de nós. Às vezes, aquilo que nós pensamos das pessoas revela exatamente aquilo que nós somos. Só que como não temos coragem de dizer isso abertamente que sou assim, então vamos usar as pessoas para manifestar aquilo que nós somos. Então isto não pode existir numa nação que segue o Islã, que segue o Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Não podemos ser tolerantes em relação a este tipo de coisas. Mas o tema não se esgota e nós vamos terminar por aqui. Inshallah ta'ala, no próximo Jumá teremos oportunidade para vermos algumas questões relacionadas com o Ramadã que se aproxima, aquelas questões digamos que sempre aparecem no mês de Ramadã. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي عليهم سحائب رضوان الله، وعلى سائر الصحابة أجمعين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة.